Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Viviane e hoje você vai estudar sobre divisores, múltiplos e número primo. Fica comigo! Muito bem, acompanhe aqui a minha tela. Eu vou falar sobre divisores, múltiplos e números primos. Vou começar primeiro com os divisores. E aí, para fazer os exercícios propostos no caderno, é bom você assistir essa aula para poder saber, relembrar o que são divisores, o que são múltiplos e o que são números primos. Você sabe o que é número primo? Dá uma pausa, pensa um pouquinho e anota aí para conferir depois comigo, ok? Então, vamos lá. Vamos começar com os divisores, ok? Então, os divisores, eles são o quê? Números naturais, né? Números que eu consigo contar no dedo, que podem dividir outro número de forma exata. Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, o número 12. O número 12, ele pode ser decomposto em quantos números, né? Então, eu posso pensar assim, os divisores que nos permitem decompor os números em partes menores. Então, imagina lá que eu tenho 12 círculos, ó, aqui tem 12 círculos. Eu posso organizar esses 12 círculos numa linha, ou seja, 1 vezes 12 dá 12. Agora, se eu organizar esses 12 círculos, dá para organizar em duas linhas? Ó, fica 6 para cada, porque 2 vezes 6 dá 12. Aí, se eu quiser organizar em mais linhas, em 3 linhas, quantos círculos vão dar para cada linha? 1, 2, 3, 4. E se eu quisesse organizar em 4 linhas, quanto ia ficar? Pausa o vídeo, tenta fazer. Qual que é a ideia? Eu preciso descobrir quantos são os divisores do número 12. Ou seja, o 12, eu consigo obter uma divisão exata para quais números? Então, por exemplo, 12 dá para dividir por 1? Sim, dá 12. 12 vezes 1, 12, sobra 0. Então, a divisão deu exata, né? Então, quando o resto é 0, a divisão é exata. Então, vamos tentar quais são as divisões possíveis. Então, eu tenho 12, dá para dividir por 1. 12 dá para dividir por 2. Tem na tabuada? Só lembrar, tem na tabuada que número vezes 2 dá 12. 2 vezes 6, ó, aqui a gente organizou em duas linhas 6 discos, 6 círculos. Então, quer dizer que 2 é divisor de 12. Qual mais? 3. 3 vezes quanto dá 12? 3 vezes 4. Então, 3 também é divisor. Qual que é o próximo? Seria o 4, né? 4 vezes 3 também é 12. Tem mais algum? Tem na tabuada do 5, tem na tabuada do 6, tem, né? Ó, 6 vezes 2 dá 12. Ok. E o próximo vai ser o próprio 12. Veja bem, esses são os divisores, o conjunto de divisores do número 12. Os números que a divisão dá exata. 12 dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 12. Uma dica para você conferir se você fez certo. Você vai fazer assim, ó. Você vai fazer os extremos vezes o meio, ó. 1 vezes 12, 1 vezes 12 dá 12, ok. Aí, você vai fazer ó, as extremidades. 2 vezes 6 dá 12 também. E 3 vezes 4 também dá 12. Ah, quer dizer que eu encontrei todos os divisores. Se você usar essa técnica, tranquilinho que você vai acertar, beleza? Vamos fazer um outro exercício para ver se você pegaram a ideia de divisor, ok? Muito bem, vamos resolver aqui, ó, quais são os divisores do 18. Quais são os divisores de 18? Então, vamos pensar lá. 18 dá para dividir por 1? Dá para dividir por 2? Então, vamos lá. 18 dá para dividir por 1. Por quê? 1 vezes 18 dá 18. Dá para dividir por 2? Ó, o número a par é divisor. Então, que número vezes 2 dá 18? 2 vezes 9.
Então, olha lá. Então, 2 é divisor de 18 e o 9 também. 3. Tem algum número vezes 3 que dá 18? O 6, né? 3 vezes 6 é 18. Então, o 3 também é e o 6 também é. E o 4? Na tabuada do 4, se 4 vezes 4 é 16. E o próximo vai ser 20. Então, não. O 5 também não. E o 10, vamos ver se o 10 é também. Peraí. Se tem mais algum, vai ter o 9. Vamos selecionar aqui. Então, vamos selecionar quais são. Então, a gente vai escolher o 1, o 2, o 3, né? O 6, o 9 e o próprio 18. Vamos verificar? Correto. Belezinha? Acompanhe comigo a ideia. Dica. O número 1, ele é divisor de qualquer número. Então, qualquer número dá para dividir por 1. 364 dá para dividir por 1. 364 dividido por 1 é 364. Qualquer número, 1 é divisor de todos os números. E todo número é divisor de si mesmo. Então, 41 é divisor de 41, 128 é divisor de 128, ok? Ok, vamos para múltiplos. Muitos se confundem a ideia de divisor com múltiplo. Veja bem, divisor são sempre os números que eu consigo dividir divisão da exata. Múltiplo são números que resultam, números que resultam da multiplicação de um número natural por outro número. Como assim, professora? Vamos ver. Os primeiros 4 múltiplos de 3 são 3, 6, 9, 12. Então, vamos colocar aqui do lado, Quem são os múltiplos? Aí, múltiplo, eu vou usar a letra M, tá? Maiúscula. Os múltiplos de 3. Os múltiplos de 3 é o contrário. Eu vou pensar assim, são os números que eu consigo obter o resultado da tabuada do 3. Então, os primeiros são o próprio 3, o 6, o 9 e o 12. Por quê? Esses são os primeiros. Continua. Depois eu vou explicar desses 3 pontinhos. É só você fazer a conta. Quanto que é? 3 vezes 1, 3, né? 3 vezes 1. 3 vezes 2, 6. É o próximo múltiplo. É o resultado da tabuada. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Se eu continuar, qual vai ser o próximo? 3 vezes 5. O próximo vai ser aqui 15. E daí eu paro isso aqui? Tem próximo depois do 15? Tem, né? 3 vezes 6, 18. Meu Deus, isso não acaba nunca. O conjunto dos múltiplos é infinito. Vai embora. E começa também com 0. Só faltou colocar o 0 aqui, Agora, o 0 aparece no conjunto. 0 não é divisor, mas o conjunto dos múltiplos, por quê? 3 vezes 0 é 0. Então, 0 também é múltiplo de 3, certo? Então, outros múltiplos de 3, 15, 30, 300. Como que eu sei que 300 é múltiplo de 3? É só dividir. 300 dividido por 3 dá 100. 100 vezes 3, 300. A divisão da exata. Então, a divisão da exata é múltiplo. Vamos fazer um teste, ok? Mais um teste no que acabe. Para o vídeo, tenta fazer no caderno. Quais são os 2 próximos múltiplos de 7? Então, o primeiro múltiplo de 7 é o 7. Qual é o próximo múltiplo? 7 vezes 2, 14. Próximo múltiplo, vamos verificar? Correto. Mais um. Qual é o próximo múltiplo de 4? Pausa e tenta fazer. Depois você verifica a resposta. Pausou? Escolha uma resposta. Qual é o múltiplo de 4? Bom, 17 tem na tabuada do 4. 18 tem na tabuada do 4. 20 tem na tabuada do 4 ou 24? Qual é o próximo múltiplo de 4? Qual será? 20 ou 24? Na tabuada do 4,
4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Vamos tentar? Correto. Se você acertou, palmas para você. Outro teste para você. Vamos combinar assim. Eu vou explicar, pausa o vídeo e tenta fazer no caderno. A lista mostra os múltiplos de 8. Lembra da tabuada do 8? Preencha com os múltiplos que estão faltando. Então, vamos lá. Começa. O primeiro múltiplo de 8 é 8, o próximo é 16, o próximo será? Depois 32, 48, o próximo será? Então, eu vou colocar aqui. Bom, aqui é 8 vezes 1, aqui é 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3 dá 24. Vamos ver se eu lembro a tabuada. Aqui vai ser 8 vezes 4, 8 vezes 5, 40, 8 vezes 6, 48. O próximo, 48, 8 vezes 6, 5, 8 vezes 6, 48, 8 vezes 7, 56. Vamos tentar. Muito bem. Ok, para terminar essa sequência, vamos agora de números primos. Veja bem, nós estudamos sobre divisores, múltiplos, agora os números primos. O que será que é o bendito número primo mesmo? Quem lembra? Não é o parente, né? Não é o tio, não é o filho do tio, né? Não é meu primo, não, é um número primo. O que são números primos? Tem uma definição que faz isso. Primeiro, já que você já aprendeu o que são divisores, vamos lembrar que eu vou fazer alguns divisores. Você vai me ajudar, tá bom? Então, vamos calcular aqui, ó, quem são os divisores do número 2? Então, 2 dá para dividir por 1, dá. 2 dividido por 1 dá 2. E 2 dá para dividir por 2, beleza. Quais são os divisores agora do número 3? Vamos ver, 3 dá para dividir por 1, 3 dá para dividir por 3. Quais são os divisores do número 4? Vamos lá. Então, o resultado 4 tem quais tabuadas? Tabuada do 1, 1 vezes 4. Então, 4 dá para dividir por 1. Tem a tabuada do 2, 2 vezes 2, que dá 4. E tem 4 vezes 1, né? Ó. Então, ó, 1 vezes 4, 2 vezes 2, dá 4. Então, os divisores de 4 é 1, 2 e 4. O divisor de 5, vamos lá. 5 dá para dividir por 1 e por 5. Vamos por 6, é o último, prometo. Vamos lá, tabuada do 6. 6 dá para dividir por 1. 6 é par, dá para dividir por 2. Dá para dividir por 3. 3 vezes 2, 6. Dá para dividir por 4? Não, por 5. Dá para dividir por 6. Quantos divisores tem cada número? Quantos divisores tem o número 2? 1, 2. Tem 2 divisores. Quantos divisores tem o 3? 2 divisores. Quantos divisores tem o 4? 1, 2, 3. Tem 3 divisores. Quantos divisores tem o 6? O 5 também tem 2 e o 6 tem 4 divisores. Bom, vou falar para você o seguinte, o número primo desses aqui, 2 não são primos. Você sabe qual não é primo? Ó, tem o número 2, o 3, o 4, o 5, o 6. 2 deles não são primos. Eu vou marcar em amarelo aqui, ó. Pensa um pouquinho, pensa um pouquinho. Dananana. Ó, o que eles têm em comum aqui, ó? 2 deles não são primos. Olha esse aqui, tem 3 divisor. Esse daqui não é primo. Pé. O 6 também não é primo. Pé. Então, os números primos são esses daqui, ó. Eu posso falar aqui o número 2, o número 3 e o número 5 são números primos. O que eles têm em comum? O que eles têm em comum? Todos eles, ó, o número 1, o número 2, o número 3 e o número 5 tem 2 divisores, 1 e ele mesmo, ó, 1 e ele mesmo, 1 e ele mesmo. Então, o que é um número primo? Todos os números têm um divisor e ele mesmo como divisores, todos.
todos dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Só que nem todos são primos. Só são primos aqueles que só têm 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, nessa minha listinha aqui, só o número 2, o 3 e o 5 são primos. Vamos ver um outro teste para ver se... Para fechar a ideia, antes de fazer o teste, para fechar a ideia, número primo são números com 2 divisores exatamente, o 1 e ele mesmo. Exemplo, 7. O 7 só dá para dividir por 1 e por 7. Então, ele não é exatamente divisível por nenhum outro número inteiro, só por 1 por 7. Por isso, ele é primo. Vamos ver se você pegou a ideia. Pausa o vídeo. 13 é um número primo, sim ou não? 13 tem quantos divisores? Dá para dividir? 13 tem, aparece alguma tabuada? 13 dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Vamos verificar? Então, 13 é um número primo, ok? Então, encerramos por aqui. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido, tenha curtido, ok? Próxima aula, eu vou explicar os exercícios da atividade, ok? Abraços, até mais.